Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o seguinte tema: meu filho, meu discípulo. Nós estamos vendo a lição Filhos como herança do Senhor, baseado no Salmo de número 127. Hoje nós vamos entrar no nosso segundo tópico: por que e quando ter filhos. Para entendermos o porquê e quando ter filhos, nós vamos ver no Salmo de número 127 o que ele diz. Ou seja, o que o Salmo 127 diz sobre ter filhos? O Salmo 127, ele dá duas razões para termos filhos. Ele começa falando sobre a família. E no verso de número 3 e no verso de número 5, ele mostra duas razões para que possamos ter filhos. Primeiro, herança do Senhor são os filhos. Salmo de número 127, verso 3. Você está vendo que o salmista começa dizendo herança do Senhor. Quem são a herança do Senhor? Os filhos. E no finalzinho fala o galardão. Ou seja, é um presente de Deus para a nossa vida. E o segundo, feliz o homem que enche deles. Salmo 127, verso 5. Então, os filhos trazem a felicidade à família, a felicidade ao casal. Feliz é o homem pela qual tem filhos. Então, você vê que o salmista fala de um presente de Deus e da felicidade que traz um filho no lar. Razão de sobra do porquê temos filhos. Então, a razão pela qual nós temos filhos é porque são herança do Senhor e eles trazem a felicidade ao lar, a felicidade ao casal. Existem razões erradas para ter filhos? Será que existe alguma razão ou algumas razões para não termos filhos? Pensando nesse assunto, nós vamos ver que há duas razões erradas para termos filhos. Sim, há duas razões, ou podemos falar dois pensamentos errados, ou duas atitudes erradas pelas quais os homens ou o casal toma para ter filhos. Primeiro, ter um filho para segurar o casamento. Vou engravidar para que meu marido não saia de casa. Há muitos casais que estão passando por alguma crise conjugal e a esposa ou o marido, medo de que o casamento se dissolva, olha, vamos ter filhos, que quem sabe o filho possa resolver essa situação e nem ela e nem ele vá sair de casa. É uma das razões erradas. Filho não conserta casamento. O que restaura casamento é a humildade de reconhecer os erros, a necessidade de buscar ajuda e, o principal, confiar em Deus. Não há casamento destruído que Deus não possa resolver. Filhos são bênçãos no lar e não objetos para que possa realizar o casal ou restaurar o casamento. E a segunda atitude, o vazio da casa e do relacionamento. Casais que veem que o casamento está vazio, o relacionamento está vazio, resolvem ter um filho para preencher esse vazio. Porém, quando o filho sai de casa ou para trabalho ou fazer faculdade, aquele vazio volta. É por isso que muitos casais de 25 anos se separam, porque aquele vazio que foi preenchido pelo filho agora está de volta e eles não conseguem mais restaurar isso. Então, duas razões ou duas atitudes erradas para que as pessoas resolvem para ter filhos. É errado não ter filhos? É pecado não ter filhos? Assim como há
esta verdade a muitos homens e mulheres que não são feitos para o casamento, ou seja, eles resolveram não se casar, querem viver desta forma e vivem feliz e alegre desta forma. Há, porém, também casais que não têm filhos ou não conseguem engravidar. Então, não é errado. E nós vamos ver isso. Os filhos são presentes de Deus que alegram e completam a família. Uma família também pode ser alegre e completa sem os filhos, enquanto for da vontade de Deus não enviá-los. Seu casamento é sólido, é feliz? Você tem conseguido ser feliz com a família que Deus lhe deu? Então, se o casamento é sólido, se o casamento está feliz, se nós conseguimos viver o nosso casamento sem os filhos, então vivamos. E se for da vontade de Deus, no momento certo, Ele vai dar os filhos. E se não for da vontade de Deus, Ele vai preencher esta lacuna de uma outra maneira. Então, não é errado nem pecado não ter filhos. Porém, temos que ter consciência que tê-los é bênção de Deus para o casal e para a realização da família. Quando então ter filhos? Quando nós podemos ter filhos? Eclesiastes capítulo 3, verso 1 e 2 e o verso 11 diz: há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer. Então, há tempo para tudo. Deus fez o tempo para todas as coisas. E tudo vai se concretizar da maneira que Deus idealizou ou projetou. Entretanto, podemos notar uma certa pressão das pessoas sobre os recém-casados. Algum parente, amigos ou mesmo os pais que querem ser avós fazem essa pressão sobre quando vão ter filhos. Isso é uma escolha do casal, no momento do casal, no tempo certo deles. Devem viver um bom tempo juntos e depois fazerem ajustes necessários para a chegada dos filhos. Mas há muitos que fazem a impressão sobre quando é que vocês vão ter filhos, quando vai chegar o neném, quando vocês querem ser pais. Isso é no momento do casal. É na hora certa, no momento certo, no tempo de Deus e no tempo do casal. É razoável eles viverem um bom tempo, desfrutando primeiramente a vida a dois e depois de algum tempo pensarem sim, no momento certo para ter os seus filhos. Planejar ou não planejar para termos filhos? É importante que o casal tenha maturidade emocional e espiritual para trazer seu filho ao mundo. Ou seja, ele tem que crescer, tem que amadurecer, tem que ser projetado, planejado, pensado, porque há muitos desafios. Então, o casal tem que ter uma maturidade emocional e espiritual para trazer seu filho ao mundo. Para isso, um planejamento seria essencial, mas nem tudo sai como planejado. E de repente, sem esperar, ela está grávida. E aí, o que fazer? É uma tragédia? É um desafio? Então, há casais que ficam desesperados, mas isso não é uma tragédia nem um desafio. É uma grande bênção que deve ser amada e com a orientação do Senhor, Ele suprirá todas as coisas e vai dar tudo certo. Então, não é de ficar desesperado se você não planejou e de repente apareceu a gravidez. Não. Agradeça a Deus por esta herança, por esta oportunidade que Deus está te dando para pegar uma criança e edificar esta vida, educar esta vida na presença de Deus. E Deus vai suprindo
a necessidade dos pais e a necessidade das crianças em tudo, dando sabedoria aos pais e o crescimento e o cuidado que vem de Deus para a criança. Então não é uma tragédia se não foi planejado. Viva com seus filhos, com dedicação, com amor, com cuidado, e se for planejado, melhor ainda. Tudo vai dar certo, da maneira que Deus projetou para a sua vida e da maneira que você planejou para ter os seus filhos. Então o que nós aprendemos hoje, queridos? Por que e quando ter filhos? O salmista diz no Salmo 127, que a herança do Senhor é os filhos e eles alegram o coração da família. Razões erradas para ter filhos: vazio no lar, tem que ser preenchido, ou eu vou engravidar para restaurar ou proteger o meu casamento. É errado não ter filhos? Não. Mas nós temos que ter consciência que ter filhos é uma bênção de Deus. Quando ter filhos? No momento certo, na hora certa, no tempo certo. Tanto no tempo de Deus como no tempo do casal. Planejar ou não planejar para termos filhos? Planejamento é essencial, mas se não vir planejado, que seja a vontade de Deus e que possamos ter sabedoria em buscar em Deus para criar os nossos filhos segundo a vontade de Deus e para que a família possa glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos. Eu quero, Senhor Deus, na oração de hoje, orar pelos pais, para que possam, Senhor Deus, ter sabedoria, paciência, que possam, Senhor Deus, ensinar os seus filhos na tua palavra, levar o Senhor aos filhos e os filhos até o Senhor, para que possam entender e compreender que amar o próximo, amar o Senhor é um mandamento, e quando nós honramos vivendo este mandamento, nós vamos honrar ao Senhor e honrar aos pais. E os pais têm que aprender a não irritar os seus filhos, mas orientar, aconselhar, advertir, mostrar o caminho certo, mostrar ao Pai o caminho da tua presença. Ó Deus querido, aqueles pais que são violentos, que ao invés de corrigir, espancam seus filhos, trate com este coração, ó Pai, para que possam ter paciência, domínio próprio, mansidão, amor a essas crianças e possam repensar as suas atitudes e voltar e reconstruir a família novamente, ó Pai. Livra, Senhor Deus, os filhos de toda a violência psicológica, física, que não possam ser maltratados, mas criados com amor e dedicação. E que os filhos também, Senhor Deus, possam honrar os pais, obedecendo, orando com eles, orando por eles. Assim os pais também devem orar pelos filhos e orar com os filhos. E assim, Senhor Deus, abençoar a família em todos os momentos. Fortalece, Senhor Deus, a família. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.